Muito bem, já voltamos com esse assunto tão importante para todos nós, não é? Suicídio. Hoje é dia de conscientização, hoje é dia de repente, se atentar para alguns sinais que podem levar alguém a cometer suicídio. E ele é evitável, como a gente disse aqui no bloco anterior. Suicídio é uma das principais causas de morte no mundo e já é considerado um problema grave de saúde pública. No Brasil, a cada hora, uma pessoa tira a própria vida e outras 3 fazem algum tipo de tentativa. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2019, mais de 700 mil pessoas cometeram suicídio. E olha que curioso, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Isso é sério, né? Bom, a gente se preocupa com esse assunto e se você conhece alguém que está passando por isso, nós queremos pedir que você tenha calma, um pouquinho de calma, porque no programa de hoje a gente pretende te ajudar e ajudar também a essas pessoas que estão sofrendo. E quem vai nos ajudar com esse assunto, quem vai falar sobre isso é a psicóloga Marli Portugal. Marli, seja bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem com você? Tudo bem, Peru? Muito bom estar aqui com vocês de novo, é um prazer. Prazer é nosso, falando de um assunto tão importante, tão necessário, é delicado, é difícil, as pessoas ainda têm bastante tabu, têm medo de falar sobre o assunto, mas Setembro Amarelo é justamente esse momento que a gente pode usar para prevenir, para falar e para quebrar alguns tabus. Inclusive aqui no Vida e Saúde hoje a gente pretende fazer isso. Eu acho que gostaria de saber o que leva uma pessoa a cometer suicídio, Marli? É uma doença, Peru. E assim, o suicida, olha que interessante, ele não quer se matar. Parece uma coisa incongruente, né? Mas o suicida, ele quer colocar um ponto final no sofrimento. Sofrimento de uma angústia, uma dor que não é visível, causada por doença, como por exemplo a depressão. Então, uma pessoa em sã consciência, ela não tem pensamento suicida. Então, o que leva uma pessoa a ter pensamento suicida é um sofrimento muito grande causado pela doença depressão ou outros transtornos que dentro deles tem a depressão. E é interessante que a pessoa às vezes tira a vida querendo resolver o problema ou querendo acabar com o problema, acabar com aquela dor, mas se ela buscasse ajuda, se ela fosse observada, se fossem observados alguns sinais, aquilo poderia ser evitado. Então agora eu queria trazer aqui alguns sinais, Marli, que podem servir de alerta, que aquela pessoa vai dar e as pessoas que convivem com ela podem, de repente, levantar a orelha, né? Ficarem espertos para procurar ajuda. Vamos lá, o primeiro sinal, olha, existe uma mudança marcante na personalidade ou nos hábitos dessa pessoa. Exatamente, até pela doença, que o quadro depressivo da pessoa, uma pessoa quando está em depressão, ela há mais de 3 semanas em clausura, né? Em clausurar seria o quê? Se fechar, se isolar. Não quer falar com ninguém, não sai do quarto, não sai do ambiente fechado, não se alimenta direito, não trabalha, não consegue fazer as suas atividades. Então, se perceber esses sinais há mais de 3 semanas, tem que ficar alerta e fazer até uma intervenção involuntária. Tá. Porque nesses casos, né, às vezes a pessoa está doente, não está se percebendo doente e essas mudanças podem ser sutis, né? De repente uma pessoa que era mais faladeira, mais sociável, começa a ficar quieta, mais isolada, né? São mudanças que a gente pode perceber. Exatamente. A pessoa quando está num quadro desse, a pessoa não quer nem falar nada, olha que interessante, né? Porque não quer ser criticado, né? Muitas pessoas, quando lidam com o outro dentro deste quadro, muitos, né? Não todos, mas muitos mesmo, têm a tendência a julgar, a dizer que a pessoa está ali porque faz corpo mole, frescura, que não quer, né? Escura. Então, é um julgamento que piora o estado do ser humano que está dentro daquele quadro. Então, ele não quer ouvir isso. Então, ele se isola. Então, fala menos, evita estar em contato com o outro.
Bom, eu quero trazer esse outro sintoma aqui, ou característica, que pode servir de sinal de alerta, Marli. Seriam comentários negativos em relação ao outro. Exatamente, é o que nós aqui terminamos de falar agora, é a crítica, né? Então, ver sempre o lado negativo, que o outro não consegue, você tá assim porque sempre foi assim mesmo, você sempre foi fraco, você tá passando por exemplo, foi mandado embora de um trabalho que você gostava muito, tinha muitos anos ali de convívio, e aí você não dá conta que você é um fraco, você não consegue lidar com nada. Então, isso leva a pessoa a acreditar, né, internalizar que ele é um nada, que ele não tem capacidade. Então, a angústia, que é um sentimento que dói muito, é a dor da alma, aumenta neste caso. Vamos a outro aqui, sinal de alerta, gente. O afastamento de amigos e familiares. Pode ser isso também observado no trabalho, aquela pessoa que era comunicativa, participativa, de repente está mais isolada também nesse ambiente. E as pessoas podem achar que, podem até relevar ou nem perceber, porque o corre-corre da vida faz a gente, às vezes, se distrair, né, dessa percepção, Marli. Eu ouço tanto comentário assim, Teru, de pessoas que passaram por essa experiência de perder um colega de trabalho ou um parente mesmo, né, dizendo o seguinte: nossa, mas eu estava tão próximo, eu convivia, como que eu não pude perceber? Vem um sentimento de culpa muito grande, né? Então, é importante se atentar e não trazer essa culpa para si, né? Porque são sintomas tão diferentes, né? Às vezes as pessoas falam, às vezes não falam mesmo. Então, mas se tiver uma desconfiança, vale a pena. É melhor errar pelo exagero nesse momento, gente, e salvar uma vida, do que errar pelo ai, deixa ele na dele, né? Eu não vou invadir a privacidade. Sim. Precisa, porque pode salvar uma vida. Vale salvar. Olha aqui também o que pode ser um sinal de alerta: o baixo desempenho escolar ou profissional. Aquela pessoa deixa de ter notas boas ou deixa de render no trabalho. E assim, são sinais somatórios, né? Porque a vida é cíclica, né, Marli? Tem fases ruins da vida, mas de repente outros sintomas relacionados a esse vão realmente caracterizar uma possível idealização de suicídio. Exatamente. A pessoa está seguindo num ciclo, né, assim, esperado para até o desenvolvimento ali acadêmico, né, no trabalho, e de repente está passando por uma fase muito difícil e também está no estado depressivo, cai o rendimento total, porque a pessoa ela não consegue lidar com a sua vida, entende? Com seus afazeres, a questão cognitiva diminui mesmo. Agora, tem algumas pessoas, Marli, que conseguem dar mostras desse sinal de alerta aqui, olha, que seria expressar clara ou veladamente que quer morrer ou mesmo pôr fim à vida. Às vezes numa discussão, às vezes depois de ser afrontada ou de ser questionada, né? Olha, por que você não está participando? Por que você não está aqui? Não vai comparecer? E a pessoa ela pode demonstrar essa vontade de tirar a vida. Sim, é a pressão, né? Quando uma pessoa ela é pressionada, a reação é imediata. Então, se sofre, né, essa pressão do outro, a pessoa chega no seu limite, porque o seu limite nestes momentos é bem baixo. Então estoura, né? E às vezes fala mesmo que não está dando conta, que não quer estar ali, que não aguenta mais, não suporta mais esse tipo de pressão. Então tem que ficar atento a isso também. Agora, Marli, é o seguinte, será que as pessoas mais jovens, aquele público mais jovem, o público da terceira idade, que também, na verdade, não tem muito... todas as classes, todas as faixas etárias estão sujeitas a isso. Mas será que eles podem expressar ou terem sinais diferentes de acordo com essas faixas etárias? Sim, até pela questão cognitiva da idade, a fase, né, ali daquela pessoa. O adolescente ele é mais impetuoso, né, mais intenso. Intenso. Então eles falam mais ou se isolam
com uma intensidade muito maior. Eu ouço muito relatos, né, queixas de pais que o filho não sai do quarto, que o filho não quer falar com ninguém, de repente não se comunica com nenhum membro da família, porque é tudo muito intenso. O idoso, até pela maturidade da idade, pelas experiências, às vezes tem idoso que está nessa fase assim, de depressão, que leva a ter esses pensamentos, é mais complicado. Mais velado, quem sabe, né? Isso, porque ele mesmo tenta se proteger mais, É. né, do outro. Agora, eu queria trazer, Marli, alguns mitos sobre o suicídio, porque às vezes a gente tende a relevar, a diminuir, a não validar o sentimento. E aí, o primeiro mito, olha, quando alguém sobrevive à tentativa de suicídio, é sinal de que essa pessoa vai ficar bem. Não mesmo. Perigoso. É muito perigoso, porque tem pessoa que tenta 1, 2, 3, 4 vezes, então tentou e não deu certo ali o suicídio, aí tem que ir um tratamento mais forte. Mais intensivo. Uhum. Marli, olha esse outro mito aqui. Falar sobre suicídio induz as pessoas a se matarem. Talvez esse seja o grande mito sobre o suicídio, que faz com que a gente não comente, não fale em família, não abra a caixa preta, né? E é um perigo, né? Porque a pessoa que está doente, claro, ela não vai falar sobre, mas ela precisa saber, ela precisa entender o que está acontecendo, que é uma doença, que é um problema que tem solução. Então, se nunca ouve, o que está na mente cresce, aumenta a intensidade e a vontade realmente valida o que a pessoa está pensando, a vontade de morrer aumenta. Então, se fala, se ouve, pode despertar ali, né? Opa, então eu tô doente. Entendi, gente? certo. É bom lidar com o assunto e é bom poder lidar e poder direcionar. A gente vai falar mais sobre isso aqui daqui a pouquinho. Olha esse outro mito aqui, gente. Tem gente que acha que quem pensa em se matar fica triste o tempo inteiro. Aliás, eu já ouvi casos de pessoas que organizam até despedidas. Olha, é muito interessante que a gente vai entender agora sobre este tema, de pessoas ficam felizes, tem um momento de melhora. Sabe por quê, gente? Olha que interessante. Porque quando uma pessoa decide, ela tomou a decisão de se matar, gera um alívio. Porque é como se ele tivesse resolvido o problema. Né? Eu estou nessa vida com muitas questões para resolver, não dá certo em tal coisa, eu estou ruim no casamento, eu estou ruim no meu trabalho, eu estou ruim em todos os relacionamentos da minha vida. Então, fica doente e fica ali, né, com aqueles pensamentos negativos, aquela angústia. Quando a pessoa toma a decisão, é como se ela tivesse resolvido. Então, tá tudo certo, eu vou morrer, né, vai acabar o sofrimento, gera um alívio. Aí há uma melhora repentina. É muito perigoso. É perigoso e a gente quer tratar desse assunto aqui no Vida e Saúde, esmiuçando aqui para que a gente possa vencer esses mitos. Olha esse outro mito aqui. Se depois do tratamento não há riscos de nova tentativa de suicídio. Então a pessoa está ali fazendo terapia ou fez, já até recebeu alta, Marli. E a tendência é baixar a guarda, né? Do cuidado de quem está por perto, a vigilância. Então, e aí é que corre o perigo, né? Porque, como diz o nome, tratamento. Todo tratamento tem um processo. Então, a pessoa entrou num processo de tratamento, tem o seu tempo de melhora, de ter até o efeito das medicações, né? Porque uma pessoa que está nesse nível, ela precisa da psicoterapia e precisa de um tratamento medicamentoso. Então, precisa a ajuda do psiquiatra e do psicólogo. Então, tem um tempo. Então, tem que acompanhar essa pessoa o tempo todo. Olha, o último mito que a gente está trazendo aqui hoje, gente, essa faixa etária aqui, as pessoas acreditam que... tem gente que acha que nem tem depressão, por exemplo, em criança. Mas criança pode sim se matar. É mito. Exatamente. Eu tenho pacientes, crianças com pensamento suicida.
Já teve casos, né? Já ouvi casos de crianças com 12 anos, né, ter se enforcado devido bullying na escola. Então, isso é um mito mesmo. As crianças, sim. O ser humano, viu, gente? O ser humano, infelizmente, hoje a mente não está dando muito conta da vida, né? Dos problemas, dos abandonos, das relações mal resolvidas. Então, desde criança a idoso, há sim essa possibilidade de ter pensamento suicida e chegar à morte. Olha, a mensagem que o Vida e Saúde quer deixar para você que está assistindo a gente hoje é que existe esperança, existe solução e a gente quer te ajudar. E não só a sociedade tem se mobilizado para isso. Mas agora chegou uma interação, Marli, que eu quero trazer aqui. Vamos ver quem é que está falando com a gente. A Adriana, de Ibirama, em Santa Catarina. Estou passando por tudo isso com meu filho de 20 anos. Puxa, Adriana, sinto muito. Ela disse que ele tem pensamentos suicidas, está antissocial, faz automutilação e ela também diz que tem tido depressão e não está sabendo lidar com tudo isso. O que ela pode fazer para ajudá-lo é um pedido de socorro da Adriana, que não está bem aqui, Marli, mas que também quer salvar o seu filho. Às vezes a gente chega no fundo do poço, Marli, e não sabe como sair daqui de dentro. A gente vai agora trazer aqui algumas situações que podem ajudar. Adriana, vem cá, vamos tentar entender aqui o que é que você pode fazer por você e também pelo seu filho para ajudar. A Marli nos ajuda. Olha essa primeira dica aqui, Adriana. Escutar com atenção é bem importante. Exatamente, a escuta é terapêutica, gente. Só que nesse caso, Teru, eu estou observando que a Adriana também está precisando de ajuda. É aquilo que nós falamos. Se você convive muito tempo com uma pessoa nesse quadro, se logo não procura ajuda, você também adoece. Então, Adriana, querida, procure ajuda para você. Lembre-se, vou rapidinho falar uma coisa aqui que vai ajudar a Adriana. Quando a gente está numa viagem, viajando de avião, quais são as recomendações? Se acontecer alguma coisa, pegue a máscara e coloque primeiro em quem, gente? No adulto, depois na criança. Então, Adriana, se você é responsável pelo seu filho, você precisa cuidar de você precisa ficar bem, procura uma ajuda. A partir daí você vai conseguir, vai clarear a sua mente e você vai ajudar o seu filho. No caso do seu filho, que já está até se cortando, linda, precisa fazer uma intervenção involuntária. Certo. A pessoa que está doente não busca ajuda. Então, quem está por perto é que tem que levar um hospital, leva a um hospital. O médico vai já medicar. Vai encaminhar, vai medicar e vai encaminhar. Todos os municípios do Brasil têm também auxílio de graça pelo SUS. E tem urgência nesses casos, né, Marli? Então, a gente precisa buscar ajuda. Mas, continuando aqui, para sair do fundo do poço, olha mais essa aqui. A gente também precisa, acabamos de falar aqui, né? Incentivar essa vítima a procurar um psicólogo. Agora, às vezes, a Marli falou aqui que às vezes essa pessoa não vai querer ir por conta própria, né, Marli? Porque o pensamento das pessoas que estão nessa situação é completamente disfuncional, gente. O pensamento não tem a função de trazer equilíbrio, muito pelo contrário, é só de se isolar, de não querer interação. Então, precisa incentivar, precisa buscar e precisa, em certos casos, fazer essa intervenção de uma maneira involuntária da parte do que está doente. Vamos continuar a resgatar você que está no fundo do poço. Você é alvo do amor de Deus, você é precioso, você vale muito, inclusive para as pessoas ao seu redor, embora muitas vezes você não consiga ver, não consiga perceber. Olha aqui, é importante oferecer apoio emocional. Como que a gente oferece apoio emocional nesses momentos, Marli? Acolhendo, queridos. Acolha uma pessoa que chegar perto de ti, com esses sinais, com muita tristeza, falando sobre o seu sofrimento. Talvez você, né, não seja um profissional, mas você é um ser humano que está ali próximo dele. Então, tem gente que fala, o que eu vou falar? Não precisa falar nada, abrace.
como nós falamos há pouco, ouça, deixa a pessoa desabafar e abraça essa pessoa. Isso vai ajudar muito no estado de melhora. Quando estiver ouvindo, Marli, ainda faz parte de tirar essa pessoa do fundo do poço, olha essa dica. Não dá para julgar, não dá para ter um diálogo e, nesse momento, ficar aí querendo colocar os pingos nos is, porque pode piorar a situação, né? Completamente. Sabe aquela fala assim, mas você não tem motivo, você tem uma família linda, nossa, você é tão bonito, você é tão jovem, para quê? Para com isso. Piora a situação. Então, neste momento, uma fala muito boa é dizer, eu estou com você. Tá. E além de não julgar, tem mais essa daqui, ó, Marli. Não comparar com outras pessoas. Fulano de tal deu conta, você também vai dar. Exatamente. Porque é uma crítica, né? Quer dizer, isso daí vai... Uma pressão. Isso vai validar o pensamento negativo, de que realmente ela não consegue, que ela é fraca, e então piora. Tá. Agora, muitas pessoas ainda não ouviram falar, Marli, do Centro de Valorização da Vida. E a gente preparou uma matéria mostrando a importância de ouvir as pessoas. Presta atenção, gente. Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio. Mas aqui, no Centro de Valorização da Vida, essa campanha acontece durante o ano todo. Quer saber como isso funciona? Então vem comigo! Estamos em um dos pontos de atendimento do CVV. Essa associação civil sem fins lucrativos foi fundada inicialmente em São Paulo no ano de 1962. O objetivo? Prestar serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para quem precisa conversar. O Alberto Carboni é coordenador do CVV de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele atua como voluntário há 17 anos e conta que os atendimentos acontecem pela internet ou pelo telefone através do número 188. Nós temos, além do 188, o chat e o e-mail. É só acessar o site cvv.org.br e entrar no chat ou no e-mail. O 188 ele é gratuito, partindo de orelhão, se bem que não existe mais orelhão, de fixo e de celular. Ele funciona 24 horas por dia e ele está interligado em todos os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. São mais de 3 milhões de atendimentos anuais feitos por aproximadamente 4 mil voluntários em todo o Brasil. Dá para acreditar? Felizmente, o número de pessoas que ligam para o 188 com ideação suicida é pequeno. Mas nós atendemos muito pessoas solitárias, pessoas com ansiedade, pessoas depressivas, pessoas que se viram obrigadas a ficar sozinhas em casa e não tem com quem conversar. Então, o CVV funciona como um pronto-socorro para que a pessoa possa desabafar. Agora, na pandemia, a necessidade de desabafar tem sido a realidade de um número maior de pessoas. O Alberto conta que só nesse posto aqui são atendidas em média 120 ligações todos os dias. Mas a gente tem percebido que as pessoas estão muito sozinhas, muito sem chão depois dessa pandemia. Então, elas querem conversar sobre doenças, elas querem conversar sobre sintomas de Covid, sabe? Pessoas que você percebe que precisam do carinho de alguém escutando. E elas não têm isso fora do CVV. Mas no que depender do Alberto e dos milhares de voluntários do CVV pelo Brasil, essa campanha dura o ano todo. O ideal seria que houvessem 12 setembros durante o ano, porque um mês só falando sobre a prevenção do suicídio é muito pouco. É verdade, mas ainda bem que o amor ao próximo aqui é o que não falta, né? Eu entrei no serviço voluntário e escolhi o CVV porque eu preciso agradecer tudo que eu recebo. Eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu tenho um trabalho. Então, não adianta eu chegar para lá para cima e falar, obrigado, viu, meu Deus? Eu tenho que fazer alguma coisa pelas pessoas.
Você já faz, Alberto, e ainda inspira outras pessoas a serem mais atentas para ouvir. Muito bom, gostei muito desse slogan, falar é a melhor solução. Marli, será que existe alguma técnica para se livrar de pensamentos suicidas? Confrontá-los. Gente, confronte o pensamento. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria sobre isso. Todo pensamento negativo é mentiroso. Sabe, o pensamento do tipo, ninguém me ama. Uma pessoa nesse estado, geralmente vem esse pensamento, porque ela se percebe, ela tem um sentimento de abandono, de que está abandonada. Então tem esse pensamento, ninguém me ama. Gente, confronta, faça uma perguntinha para você. Faz sentido? Vai barrar a linha desse pensamento. E aí você vai perceber o quê? É assim, faça uma ligação até com Deus e pergunte, Senhor, realmente ninguém me ama? Neste momento, Deus vai te lembrar que se, por exemplo, se você só tem a sua mãe na sua vida, já não é ninguém. Se só o seu cônjuge te ama, já não é ninguém. Se só o seu filho te ama, já não é ninguém. Então, pensar que ninguém me ama é mentira. E assim é com todo pensamento negativo. Então, confronte, converse com você mesma ou você mesmo sobre o que está pensando, né? Reflita, não dê corda para o seu pensamento, não deixe ele crescer, porque esta mentira dentro do seu cérebro torna-se uma realidade e uma verdade. E o nosso cérebro, ele delega tudo. De lá que vem os sentimentos, as emoções e o corpo somatiza. Então, vá no que está desencadeando, que é um pensamento que não é real. Marli, muito obrigada pela conversa, que sincera aqui no Vida e Saúde hoje, útil. Para quem gostou, para quem quiser conhecer mais do trabalho da doutora Marli, acessa lá, @PortugalMarli no Instagram, que você vai ter acesso ao conteúdo dela. Mais uma vez, te agradecemos aqui pela participação, Marli. Eu que agradeço, Teru. Olha, você é muito especial. Inclusive aqui pra gente, nós oramos por você todos os dias, a cada programa Vida e Saúde. Acredite nisso, Deus tem um plano especial para a sua vida. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta tem claramente com um teste especial para saber quem está viciado em alguma substância. E ainda hoje eu te ensino essa receita maravilhosa de pudim de salada de frutas. A gente volta já.